Olá, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Hoje são 11 de julho de 2025. Dia 8, próximo passado, eu publiquei aqui um vídeo onde questionava o relacionamento do pastor, entre aspas, Elci Ribeiro de Petrolina, que está em Petrolina, com a sua família aqui em Recife, com a igreja que ele dirige aí em Petrolina e com a gestão da IEADPE. E eu questionava, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, mas eu quero responder a um comentário da nossa irmã Rosângela Santos. Ela diz o seguinte, e antecipadamente eu quero agradecer também a 4 comentários que eu vou ler também aqui em resposta ao comentário dela. Então, ela diz assim, olha, irmãos, o Senhor não mora aqui. Seus informantes estão mal informados. Todos sabem da cirurgia e que está doente, sim. Agora, o Senhor fala com ira, como se achasse bom que ele esteja assim. O Senhor destila ódio. Pastor Elci é um homem bom e honesto, humilde. E o Senhor não deveria usar a Bíblia para julgar o pastor Elci. O Senhor fica expondo a família dos outros. Fala da família com tanta propriedade e acha que tem direito de falar. Deixa o homem em paz. Nem adoecer pode, porque o Senhor acha que é a mão de Deus pesando. Seu Josué, se fosse isso, ninguém morreria. Será que toda morte é Deus pesando a mão? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da sua pessoa. Primeiramente, irmã Rosângela, eu agradeço o seu comentário e quero lhe saudar com a paz que excede a todo o entendimento humano, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que eu trago no meu coração. Mas antes de eu comentar a sua postagem aqui, eu agradeço, eu vou ler aqui 4 comentários também em resposta ao seu comentário, e quero agradecer a irmã Karen Toledo. Irmã, acorda para a realidade. A irmã respondendo o seu comentário, viu, irmã Rosângela? Se a senhora congrega na IEADPE e aplaude, dá amém e glória a Deus para tudo que acontece aí, peça a Deus discernimento e abra os olhos. Não creio que irmão Josué seja ódio e invenção. Quem tem que acordar são vocês, cegos com tantos desmandos e todos sentidos. Me perdoe, mas não podem ser tão coniventes com essa administração. Irmã Karen Toledo, obrigado, e eu concordo plenamente com a sua resposta à nossa irmã Rosângela. O nosso irmão Aguinaldo Romualdo Barbosa, ele responde o seguinte para você, Rosângela. Ao contrário do que você diz, mesmo não morando aí, o irmão Josué conhece essa região como se fosse o quintal da casa dele. Ao contrário do que você afirma, o irmão Josué está sim bem informado e fala com conhecimento de causa. De qualquer forma, continue comentando por aqui, pois isto ajuda o canal a crescer e engajar melhor. Obrigado, irmão Romualdo. A nossa irmã Cecinha, ela diz, que triste, pastor Elci, decepção. E a irmã Elvira Renata, respondendo a você também, diz, irmã, acorde para a vida. Infelizmente, a senhora está alienada. Irmã Rosângela, veja só, com toda a atenção que eu quero lhe dar, e agradecendo o seu comentário, assim, que eu não considero ofensivo, né? Mas assim, ele é um pouco invasivo. Porque aí você, primeiro, alguns tópicos que eu quero lhe dizer. Você diz que eu estou carregado de ódio, você diz que eu estou carregado de vingança, você diz que eu sinto prazer na morte de Elci Ribeiro, caso ele venha a morrer, que será a mão de Deus pesando sobre ele. Você diz que eu falo da família com propriedade, você diz que eu exponho a família e depois você diz que eu não tenho direito de falar isso. Primeiro, se a pessoa não quiser se expor, se a pessoa não quiser ser avaliada, irmã Rosângela, não assuma posições de liderança para as quais demandam comportamentos cujos comportamentos são avaliados pelo que se espera, pelo que está preconizado da função ou das funções que as pessoas ocupam. Você deve estar lembrado, ou lembrada, irmã Rosângela, que a Bíblia diz para o obreiro, olha, sede o exemplo dos fiéis em tudo, no trato, na palavra,
Ou seja, no comportamento eu estou assim, eu não estou citando o versículo. E em outra ocasião, a Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, que não tem de que se envergonhar. Então, se você for pegar, irmã Rosângela, essas palavras, essas passagens bíblicas, quem exerce cargo de liderança na igreja não é um cargo social qualquer. Primeiro, é que também Paulo, aos Efésios, ele diz que Deus deu à igreja pastores, profetas, doutores, para o aperfeiçoamento da igreja. E também você fala, irmã, você não deve usar a Bíblia para julgar. Eu não estou julgando, eu estou, assim, comparando o comportamento dele com uma referência, cuja referência é o manual de conduta e de fé. É o manual de regra, não somente dos crentes, como de todos aqueles que exercem funções de liderança, obreiros na igreja. Então, você queria que eu comparasse o comportamento dele com quem? Com quê? Não pode, irmã Rosângela. Então, veja só, se você admite um homem que se chama pastor com o comportamento de se separar da sua família, não manter relação com a sua família, não manter comunhão com a sua família. Quando a Bíblia diz, eu explico bem direitinho, cito as versões, se você não aborrece a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, o qual viu? E a Bíblia, o qual não viu? E a Bíblia também diz lá em João, que quem aborrece a seu irmão está em trevas e não sabe para onde vai. Então, irmã Rosângela, procure discernimento, discernir. Não seja levada pela emoção. Eu poderia dizer que a senhora estaria me julgando aqui pela aparência, porque disse que eu falo com ódio, com vingança, que eu quero a morte. Onde foi que a senhora viu isso? Eu apenas estou relatando fatos, comunicando fatos de pessoas públicas que exercem cargo público, cuja conduta está em desacordo com o manual supremo da conduta, do comportamento e do regramento de todos aqueles que se propõem a trabalhar nessa obra. Agora, se a senhora pertence àquele grupo que diz cada um dará conta de si a Deus, então a senhora não saia para pregar o evangelho. A senhora não corrija o pecador. A senhora não diga ao pecador que ele está perdido. Está entendendo? Não evangelize, porque se cada um dá conta de si a Deus, não precisa da senhora avisar. Então, a senhora quer corrigir o pecador que não anda na luz, não professou a fé salvadora, mas a senhora julga. Está entendendo? E segundo o quê? A Bíblia. E eu não digo que está errado, não. Agora, errado está a senhora calar-se, silenciar-se diante do comportamento ou dos comportamentos inadequados daqueles que se dizem pastor e, portanto, nessa função, ensinam, doutrinam, admoestam, aconselham, casam, emitem juízos sobre as pessoas, disciplinam, e a senhora silenciar pelo seu comportamento, a senhora está também em desconformidade com a palavra de Deus. Tá certo, irmã Rosângela? Que Deus em Cristo lhe abençoe e faça o seguinte, procure saber dele os detalhes, porque ele é seu pastor. Porque ele não é, assim, um desconhecido que não tenha responsabilidade com a congregação. Então, há uma regra a qual, se ele é pastor, a finalidade é a unidade, a comunhão, e essa comunhão recíproca e que vem associada à prestação de conta das suas atividades, do seu estado de saúde, do seu estado, tudo. Porque, afinal de contas, além dele ser pastor, ele recebe uma altíssima remuneração da igreja, tem carro da igreja, casa alugada, paga caríssima pela igreja e, portanto, ele deve satisfação, sim, à membresia. E fique sabendo que, independentemente da senhora achar o que eu devo fazer ou não devo fazer, eu irei continuar aqui analisando as condutas, reprovando-as pelas Sagradas Escrituras. Tá certo, irmã Rosângela? Que Deus em Cristo lhe abençoe e que tenha uma vida cristã pautada na palavra de Deus, examinando, e não seja aquela crente
que vivem às topeiras de ouvido, aprovando tudo que se diz nesses púlpitos, tá? Fica com Deus e tenha uma ótima semana ou um ótimo início de semana.